Oi, Oi, boa noite. boa noite. Vou ter que botar para trás, senão os guris vão me matar. Fabiana Hã? me Não corta entendi. aqui. Me corta aqui, o Ah, Fabiana me mata. aí depois não tem como editar, né? Aham. Vou ter que Oi, botar para Angélica. trás. Oi. Oi, Mayra. A Mayra é de Passo Fundo. Agora o pessoal vai entrando. Tu Aham. sabia que eu E tô aí? debutando, né? Eu tô Sério? debutando, Não acredito. sim. Oi, Opa! Angélica. Ai, querido. Eu achei que tu já tinha feito uma live. Olha, Mar. Não, eu, eu tava... Já tinha... Fui convidado 2 vezes. Ah. Aí eu... Não, aí eu rejeitei o pedido. Aí Ai, eu que disse, não, bom. agora Ai, que, Da Fábio nós vamos ter que fazer, essa da Fábio nós vamos ter que fazer. Esse ai, que pedido aí não legal. tem como. Olha a Esse Tércia. pedido, Oi, Tércia. é, a Márcia entrou também, É a Márcia. Oi, Márcia. entrou com o logo da Jean. Aham. Ai, que legal. Então tá. Estou muito feliz que tu aceitou o convite. Obrigado. E é uma conversa, né? Sabe que é uma Sempre, conversa, né? assim, sempre. Coisa boa, né? Oi, Márcia. Oi, Diogo. Olha o meu cunhado. O Neuro, confiar, a Cássia lá de Uruguaiana. A Quem Cássia está mais? namorando também, tá querendo Uma uma lá. live. Ai, ó. É, Vamos lá. Oi, vamos lá. Mar. Oi, Cassi. Vamos lá, Juliano, então. Vamos conversando. Vamos. Vai te apresentando, assim. Eu queria que tu te apresentasse. Eu Falasse um pouco. sou Juliano Padilha, sou de Porto Alegre, sou sócio coordenador junto com a Márcia do Espaço de Forró, que é um espaço que tem há mais ou menos 9 anos e hoje é um espaço especializado em psicomotricidade e a maioria do nosso público hoje são crianças autistas. Tá? Sou especialista, somos especialistas em psicomotricidade clínica e relacional. Eu também Uhum, sou neuropsicólogo, terminei minha formação no ano passado, neuropsicologia com ênfase em escolas. uhum, Sou especialista em transtornos da infância, transtornos do desenvolvimento da infância e da adolescência. uhum. E recentemente, agora na pandemia comecei mais uma especialização que é exercício físico dos transtornos psiquiátricos. Uhum. E aí a gente vai indo, né? Vamos indo nas nossas formações, a gente não pode Uhum. parar. Uhum. E hoje nós trabalhamos exclusivamente com a psicomotricidade, mas a gente, com os estudos, a gente vai agregando outras áreas. Uma das áreas é Uhum. a questão do comportamento. Na pandemia, agora, a ideia era ter feito, né, Fábio, até te, te perguntei, né, algumas sugestões, a Uhum. ideia era ter formação em aba, mas Uhum. aí eu dar mais um tempo e deixar o pessoal do aba nos orientando É isso aí. de, nessa parte do comportamento, que é super importante. Sem um comportamento adequado, a gente não consegue ter outros ganhos, né? Me conta assim um pouquinho, como foi para montar a DIN, assim. Eu já fui, né, no local, assim, como é pensado ao montar? Porque sempre as pessoas me perguntam, assim, até tem uma pergunta que sempre fala, como é uma sala para um autista, né? Então, assim, Hum, foi pensado um pouco nos autistas quando vocês montaram a DIN? não. Na Não. verdade, quando... Oi, Paula. A Paula Oi, tá... Paula. Oi. Na verdade, a Jean, quando eu e a Márcia começamos a namorar, eu Uhum. dava aula na escola, trabalhava com psicomotricidade numa escola aqui em Porto Alegre, Uhum. e a Márcia foi ginasta por muitos anos, né? Por 20 e tantos anos.
E a Márcia tinha um sonho de montar um espaço de ginástica artística. E aí a gente agregou esse sonho da ginástica artística, que é um desporto que é diferente da psicomotricidade, né? E aí então a gente agregou essas duas áreas e jamais tínhamos pensado em trabalhar com autismo. Um dia um pai nos procurou, perguntou se a gente trabalhava com crianças autistas e aí a gente respondeu, né? A gente parafraseando um psiquiatra brasileiro que disse, não, a gente não trabalha com crianças autistas, nós trabalhamos com crianças. Então esse menino foi o primeiro, ele iniciou o trabalho da psicomotricidade com a gente e aos poucos a gente foi adequando o trabalho psicomotor para as dificuldades motoras e psicomotoras das crianças, dos autistas, né? E hoje todo o material que é comprado, ele não é pensando no autismo, ele é pensando na motricidade e na psicomotricidade. Porque, apesar das crianças autistas terem um déficit, né, muito grande no movimento, na psicomotricidade, na motricidade, eu preciso pensar no movimento como um todo. Por exemplo, a criança, recentemente, nós recebemos uma criança de 2 anos, e o que a gente usa de material hoje, né, Fábio, para esse menino de 2 anos? Nenhum, porque a gente trabalha muito, são atividades muito corporais, são todas habilidades básicas, né, motoras básicas. Então, a gente precisa que esse menino role, que ele suba e desça as escadas nadadinho, né? Ele precisa se apropriar mais do corpo dele para a gente entrar com outros equipamentos. Né? Então, no início, a Jean tinha uma cama elástica, que ainda tem hoje, é outra mais nova, mas nós tínhamos a gente foi trocando. Mas tínhamos colchões, e aí o espaço foi sendo pensado aos poucos. Hoje, quando se adquire um material, a gente pensa muito na funcionalidade desse material. Não para uma criança, mas para todas as crianças. Né? Então, a gente não adquire um material, e até porque, sim, um material no Brasil é caro. Né? Para ter ideia, hoje nós temos a grande parte dos materiais da DIN são todos trazidos de fora. Por questões de qualidade, aqui nós temos muitos materiais de qualidade. Antes da pandemia, nós adquirimos todo o material de madeira, mas tem muita coisa que até a questão do preço, a gente acaba pagando mais barato fora. Né? Não que a gente não traga, não compre, não adquira materiais daqui, algumas coisas a gente manda fazer, mas todos os materiais são pensando na funcionalidade, seja ela social, por exemplo. Agora nós estamos adquirindo um escorregador, só que para subir nesse escorregador, ele tem uma outra forma de subir, ele é uma parede de escalada. Ai, que legal. Oi, Lari. Qual é a função desse escorregador? É pensando também em uma habilidade social. Quando ele vai para uma pracinha, que ele consiga subir aquele escorregador e antes dele subir naquele escorregador, tem todas as funções, né, de comportamentos, as funções executivas. Se tiver fila, ele vai ter que esperar para depois ele subir. Então, e depois essa questão social do brincar, da ludicidade. Então, a DIN não foi montada, não foi pensada para o trabalho específico do autismo, só que com o tempo e com a demanda do trabalho, com a procura, a gente acabou... Então, nós tínhamos no início trabalhos em grupos.
Esse nosso primeiro menino que para fazer o trabalho, que foi nos procuraram, ele fazia um trabalho no grupo e um trabalho individualizado Tá. também. Juliana, ó, me diz uma coisa, quando geralmente os TEAs têm alguns TEAs têm hipotonia, né? Como que é trabalhado? Como vocês geralmente trabalham? Eu sei que cada caso é um, mas assim, geralmente assim, me dá exemplos de atividades que tu trabalha a questão da hipotonia. Né? Agora na pandemia, Fábio, eu estava também relutando nos trabalhos online, né? E aí uma família uma não, mais de uma, nos procuraram, pediram, que estavam tendo a necessidade. A regressão foi muito grande, em alguns casos está sendo muito grande nessa parte motora. Então, a primeira coisa que a gente, isso sem material, mas a primeira coisa que a gente faz na DIN são essas habilidades corporais. Por exemplo, o carrinho de mão, né? O carrinho de mão, apoiar os braços e os pais seguram, porque eu tenho que sustentar o meu tronco através dos meus braços. E é o que eu sempre digo, se eu não tiver um bom tônus, se não tiver força nos membros superiores, as AVDs elas acabam, de certa forma, sendo comprometidas. Né? Então, eu preciso trabalhar. Então, tudo de forma muito corporal. Rolamento. Então, se a gente pensar, tem alguns estudos que nos falam hoje do tônus, e antes do tônus, eles acabam, são movimentos de base que a criança autista, ela não rola. Isso quando bebê, né? Nos movimentos iniciais, reflexo, não rola, ela não se senta. Então, habilidades de sentar e levantar sem apoiar as mãos, o carrinho de mão, empurrar a cadeira dentro de casa com peso. Porque tem que trabalhar membros superiores, mas, por consequência, acaba trabalhando também os membros inferiores. Por quê? Porque essa criança que eu citei para ti agora, ela não sobe escada porque ela tem baixo tônus de membros inferiores também. E daí, como é que é feito o treino também? Assim, como é que tu torna isso funcional? Chama a família, orienta a família? Eu chamo a família e mostro para elas o quanto elas podem fazer aquela atividade dentro de casa. Hoje, com uma família, eu usei o sofá. Então, essa criança fica com as pernas apoiadas no sofá e os braços para baixo. Então, ela tinha que fazer uma atividade que sustentasse o tronco dela, né? E que ela pudesse jogar as tampinhas. Então, para membros, para a ponta, para as extremidades, mãos, por exemplo, eu pedi para a família tampinhas e massinha. Então, o que esse menino ia fazendo, e com dificuldade, mas depois ele foi treinando, né? Porque a gente precisa treinar. Ele foi enfiando massinha dentro da tampinha e foi apertando. Então, foi apertando, e aí essa massinha ia saindo, ele ia tirando as bordas e ia botando. Então, o que a gente está trabalhando? Além do tônus de membros superiores, de antebraço, de ombro, de braço, a gente também depois está trabalhando motricidade fina. Sim, que a Adriana até botou da importância da psicomotricidade para a alfabetização da criança com TEA, né? Na verdade, uma coisa puxa a outra, né? Na verdade. Sim, então... sim. Os pré-requisitos, né, Fábio? O pré-requisito para a alfabetização é o corpo. Né? Se eu não conheço o meu corpo, e aí é um dos grandes, dos principais déficits, se não o principal, é a falta de conhecimento corporal que o autista tem. É o déficit do esquema corporal, da sua imagem corporal, e aí quando a gente fala em teoria da coerência central, né, algo que o menino, a criança esconde, mas cadê o meu corpo? Eu falo isso, eu falo para uma fono, e ela ri, porque eu gosto muito do Vitor da Fonseca, que é o pai da universidade. E a gente, quando conversa, às vezes é para conversar 15, a gente conversa 1h15.
Aham. E ela, quando eu digo que os pais me perguntam da motricidade fina, e eu digo para eles, primeiro, a criança tem que saber para que servem as mãos. Uhum. Que os movimentos... E eu sempre digo, né, Juliana, principalmente que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que atende, vai se identificar. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de autista, né? A gente está na roda de conversa Uhum. de autismo. A maioria dos pais chegam com as crianças no colo, ou, Sim. ou puxando, né? E eu sempre Sim. exemplifico, e uma coisa que daqui a pouco, quem quiser fazer, eu sempre pego os pais e puxo os pais para mostrar para eles do quanto isso atrapalha a criança, né? Porque no colo a criança chega a se relaxar, ela nem olha, né? Ela não visualiza nada. Então começa por aí também, né, Juliana? Tem essa questão da criança já no colo e fica muito tempo no colo, é muito puxada, né? A Tércia está aí, É, ontem vamos tá de aí, maior ó. leão com ela. Excelente, ela E falou. eu vou desconstruindo também algumas coisas com as famílias. E Uhum. uma das famílias que a gente iniciamos os atendimentos agora, por uma indicação da Tércia também, é que o menino chegou no colo e eu disse para a família, gente, ele sabe caminhar. Uhum. Tanto sonham que caminhe, né? E aí daqui a pouco estão... Então, são as crianças também que às vezes chegam direto da escola e aí o pai vem carregando a mochila e eu Uhum. pergunto, de quem é esta mochila? Perfeito, eu também sempre falo isso. A mochila de De quem? quem a gente Uhum. trabalha para auxiliar que essas crianças têm mais autonomia e a gente acaba fazendo as coisas para eles. Sim. E não, tem que ser tudo, eles têm que fazer, eles têm capacidade de fazer. E uma coisa que eu sempre digo também para os pais, façam com eles, mas não por eles. Se Uhum. está difícil de vestir alguma coisa, pega na mão, Uhum. move, faz junto, trabalha ou faz um movimento junto, mas não faz por ele, senão ele não vai aprender. E tu sabe melhor que eu, né, Fábio? Parece que os pais acham, vem uma incapacidade no autismo, né? Uhum. E não é, a criança precisa ser trabalhada, desenvolvida. Aonde a gente vai chegar, a gente não sabe, mas a gente precisa Eles deste não treino. conseguem visualizar. Eu vejo isso assim, ó, fica muito claro. E não só nos pais, tem alguns profissionais também que não conseguem visualizar que aquele autista vai crescer, né? Eu estive Uhum. agora numa cidade e um menino de 7 anos, então assim, até na hora de colocar o tênis, por exemplo, né? A criança está colocando o tênis, a mãe está botando o tênis e ele está olhando para o céu. Então, na verdade, é aquilo que tu falou, né, Juliana? Tu tem mão, tu tem pé, só que a criança ela não está prestando atenção e isso tudo é Uhum. um trabalho, né? E eu disse, não é um trabalho específico, tu não precisa ter uma DIN para trabalhar, é no dia a dia, né? É no Exato. dia de abrir uma porta, né? Porque se tu vê, daqui a pouco eles abrem a porta assim, ó, batendo, não pegam Uhum. direito, né? Então tudo isso, Uhum. só que isso, na verdade, as famílias têm que começar a entender. E não é uma crítica, é porque eles realmente têm que ser ensinados que o dia a dia da criança é um aprendizado, na verdade. Né? Sim, E quando sim. eles entenderem isso, fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Porque e é a pergunta que sempre que fica, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui, né, Fábio? Uhum. Diferente de outros países europeus, como a Bélgica, por exemplo, que tem várias instituições né, que recebem esses autistas quando não tem mais com quem ficar. Mas mesmo que antes, mesmo que com os pais presentes, eles têm que ter essa funcionalidade. A gente já conversou diversas vezes, né? Diversas vezes. Uhum. E eu cito muitos, e aí a gente fala de desenvolvimento típico, mas eu cito muito o Guilherme, o meu filho. Ele, só um pouquinho, Fábio, que nós temos uma visita que ele quer se ver aqui, ó. Ai, oi, querido! Tem uma pergunta Então, aqui para ti, Juliana.
Meu filho faz xixi olhando para o céu. Eu dou apoio e ajudo ele a segurar o pintinho. Como fazer ele olhar? Na verdade, tu tem que pegar a mão dele. Como é que faz? Eu dei uma dica para uma família e deu certo, tá? Tem aquele tiro-alvos que tu bota dentro da água. Ai, que legal! Então, tem uns com cores mais vibrantes. Isso é uma das outras coisas que a gente procura trabalhar, cores vibrantes, né? Com o Sim, vermelho, cores mais intensas, para fazer com que eles olhem. E então tem esse tiro-alvo. Tu compra e tu bota dentro da água ali tá. e essa cor vibrante, daí vai ter que ir vendo, né? A família vai ter que ir testando, mas aí vai fazendo. E com a pinça para pegar, né, o pinto ali, aí Sim, vai ter que ir ajudando aos pouquinhos, né? sim, tá. E vai depender da idade. Tem criança que faz sentado ainda, tem criança que não faz. Mas tem outras coisas que antecedem a isso, que é o passo a passo, é toda uma organização temporal, que é acender a luz do banheiro, levantar a tampa do vaso, né? Fazer o xixi, dar descarga, baixar a tampa do vaso. Não é simplesmente o ato só de fazer o xixi, né? Sim, claro. Começar antes disso. E isso tudo é motricidade fina, Sim. né? Samarão Brandão, no livro Desenvolvimento Psicomotor das Mãos, que eu vou citar para o resto da minha vida, que é uma bíblia de cabeceira, né? Ele fala que uma das coisas mais importantes que Deus inventou foram as mãos. É E as mesmo, duas né? mãos. Porque as Aham. duas mãos, a gente não consegue fazer nada sem as duas mãos. Uhum. Recentemente, no curso que eu dei, eu coloco várias imagens de vários objetos e aí eu peço para eles fecharem os olhos e pegar aquele determinado objeto para ver se eles conseguem, porque muda a apreensão, Uhum. né? E a transferência, a culinária nessa pandemia foi uma das atividades que se mais poderia ter se usado e muito pouco se usou. Sim. Por quê? Porque a gente precisa botar a criança lá para amassar o pão, para fazer transferência de um copo de leite, uma caixa de leite para outra, né? Pro copo. Tem muita coisa que pode ser feita e são atividades de vida diária. E aí que eu Aham. estava falando com o Guilherme, quando me perguntar, mas ele deixa cair muita comida. Eu disse, mas aprendizagem é tentativa e erro. Sim. Agora, se ele não quiser que ele pegar o garfo, a colher, enfim, levar e não cair, ele não vê que está caindo e ele começar a ter aquele controle motor para Uhum. chegar com a comida na boca, e a gente sempre fizer isso, ele não vai desenvolver, não vai conseguir, não E, vai trabalhar motricidade fina. e é uma repetição também, né? É uma É repetição. treino, é repetir. É É. repetir, é treino, repete. Não deu com aquela colher, reduz. Não, não tá, Juliana, não está conseguindo com o garfo. Então, vamos regredir, vamos para o garfo, vamos para a colher de novo. Uhum. Mas aí a pegada da colher é diferente da pegada do garfo. Mas nós não vamos deixar de usar a colher e também, por isso, escantear o garfo. Sim. E aí vamos fazer atividades com massinha, de enfiar o garfo. Nós fizemos um post sobre essa atividade de usar o garfo, espeta o garfo na massinha de modelar ou na argila e levanta ele. Tem uma série de atividades. Aperta um pouquinho a tampa de garrafa. Até, né, Juliano, a gente vê muito também nos autistas a falta de força, né? É o baixo tônus, né, Fábio? Uhum. Tônus é a nossa base. Uhum. Né? A criança que vai chutar uma bola que tem baixo tônus, ela até pode tentar por ser uma criança mais ousada, né? Mais Uhum. destemida. Mas a maioria delas não vai chutar essa bola.
Uhum. Porque baixo tônus. E isso é uma das características bem importante na maioria dos autistas. É esse baixo tônus. É como eu vou conduzir o meu corpo. É a minha pirâmide. O Vítor da Fonseca coloca como base. Criança que não tem, ser humano que não tem força, ele não vai fazer outras coisas, porque ele não tem condições de abrir uma garrafa, até para a parte de escrita. Uhum. Então, eu insisto muito no trabalho. Crianças que fazem de 2 a 3 sessões na semana, eu 2 sessões, pelo menos, são com esse trabalho de tônus, caminhar ajoelhado. Essa semana fiz uma atividade com o menino caminhando ajoelhado, e aí me perguntaram por quê. Disse, por quê? Porque ajoelhado eu tenho que manter minha postura. Sim. Eu tenho o meu abdômen está contraído para me manter nessa posição até um local. Então, eu tenho que aumentar tônus de abdômen, aumentar tônus de membros superiores todos, Uhum. né? Para poder fazer outras atividades. Baixo tônus diminui muito a autonomia das crianças e do autismo. Juliano, como que é o treino para bicicleta? Como geralmente tu faz? O treino para bicicleta, nós temos uma bicicleta, né? Uhum. Quando é adolescente, a gente trabalha em parques, aí não é landim. Quando são crianças menores, nós temos uma bicicleta que a gente vai adequando. E até é bom ter falado isso. Nós temos uma bicicleta que nós compramos de um pai autista, que na verdade ele é um quadriciclo. Esse pai ele construiu essa bicicleta para o filho cresceu e ele vendeu e nós compramos essa bicicleta dele, ela está lá na TIM, e essa a gente tem usado muito pouco. Por quê? Porque a gente viu que o trabalho com a bicicleta convencional, a tradicional, com as rodinhas, tem surtido mais efeito. Tem Porque surtido mais efeito. qual a diferença? O que tu percebeu? A bicicleta, o quadriciclo, ele não te traz tanto, ele não tem tanta instabilidade, tá? Uhum. Então, a bicicleta com as rodinhas, elas têm que estar bem alinhadas. Sim. Isso é uma outra atividade, Fábio, que tu trabalha tônus muscular com as crianças. Uhum. Por quê? Porque eu começo a tirar as rodinhas quando eu vejo que a criança já tem um bom tônus para manter o pedal. E isso também trabalha com que a criança consiga manter o foco e desviar das coisas. No início, não. No início, a gente vem conduzindo. Mas quando ela automatiza o gesto do pedalar, ela começa a observar para frente. Então, ela tem uma memória, ela tem um rastreio do que ela está fazendo para não bater. Uhum. Então, dentro da DIN, agora no inverno, nós levantamos as rodinhas da bicicleta. Uhum. Então, a gente deixa a roda maior no espaço. Então, a gente trabalha primeiro o movimento do pedalar e aos pouquinhos a gente vai empurrando e quando vê ele está pedalando. Sim. Quando vê ele está pedalando. Então, mas Daí, claro que tu trabalha o medo antes também. É que é assim, Fábio, o que é o medo? Quando a gente pensa, quando vem aquela criança que está com 3, 4 anos, que o pai diz, é preguiçosa. Isso aí é uma coisa que já tem, isso é mito. Isso é mito. Não tem criança preguiçosa. É que tem uma mãe tá falando que tentou prender os pés no velcro. Eu acho que quando eles não colocam o pezinho no... Mas até para isso, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que me abaixar e eu vou fazendo uma mão, eu vou prendendo o pé. Porque é normal ele tirar o pé.
E tem bicicletas que tu pedala para trás ainda. Isso. Mas é normal ele tirar o pé. Então eu vou dando vou apoiando o pé e Sim. vou girando junto, até que ele automatize o gesto. Ai, Porque dentro das habilidades motoras nós temos o gesto aprendido e o gesto automatizado. Então, quando ele automatiza o gesto, ele vai, e aí não precisa mais esse promptzinho, né, físico de estar segurando o pé. Pode botar o véu, mas se ele tira, ele não vai. Então, ele tem que automatizar o gesto. Automatizar. O gesto. E aí sim, porque eu estava te falando, não tem criança preguiçosa. A criança que não pedala, ela pode estar com pouca força. Ah, ele está falando do baixo tônus. Estão falando, pode ser. Então pode ser o baixo tônus, e aí tu começa a associar esse movimento, e aí tu começa a fazer força, e aí tu começa a ganhar tônus, tu começa a aumentar a massa muscular, e quando vê, tu tá pedalando. E aí eu vi que a Ada perguntou ali para tirar a rodinha. Para tirar a rodinha, nós temos que aí tem que perceber se essa criança está pronta para tirar a rodinha. Eu, Juliano, já gosto de tirar as 2 rodas de vez. Quando eu percebo que a criança já está quase pronta para começar a pedalar sem rodinha, eu já gosto de tirar. Aí é aquele tradicional para típicos e atípicos. Segurar no banco de trás, e ir acompanhando, fazendo ela pedalar, e aos pouquinhos vai soltando, e eu vou dando o contato nas costas para ela te segura, e quando vê eu tô parado e ela tá pedalando. E ela olha para trás, algumas crianças se arrebentam. Porque ela olha para trás e tenta te pedalar. Sim, aqui está falando, ele também não consegue pedalar e dirigir o guidão ao mesmo tempo. É uma questão de trabalhar a atenção também, né? Tem toda uma questão de atenção que tem que estar trabalhando. E aí atenção em tudo, né? Eu sempre digo assim, ó, a questão, para trabalhar com autista, sempre de início tem que trabalhar sentado. Porque ninguém assina um documento de pé caminhando. Ou tu tá sentado ou tu tá escorado em algum lugar. Então, assim, para aprender algo, tu tem que parar. Tu tem que se posicionar. Então, e é bem aquilo que tu falou antes, daqui a pouco a bicicleta é o último lá, né? Tem muita coisa antes que a criança tem que aprender. Então, se a criança não tem atenção, né? Se a criança não tem força nas mãos, então tem que trabalhar tudo isso antes. E a bicicleta é a consequência lá, é lá na frente, né? Então tem muita coisa e por isso a psicomotricidade acaba trabalhando tudo isso para chegar nesse objetivo, né, Juliana? Assim, Fábio, uma das coisas também que a gente coloca no trabalho de bicicleta é uma das coisas até que a gente já conversou, né? Quando eu não coloco a bicicleta pela bicicleta, o mecânico pelo mecânico. Então, por exemplo, quando eu começo a trabalhar bike, eu boto argolas que sejam no guidão. Então, a gente vai ajudando. Se a criança ainda não está pedalando sozinha, ele tem que ir de um ponto ao outro para levar as argolas. Então, ele vai pedalando, vai botando uma argola, ele volta pedalando, pega a argola, volta e coloca outra argola. Então, aí a gente já está trabalhando, a gente pode estar trabalhando cores, outras habilidades acadêmicas junto com a bicicleta. E claro, qual é o primeiro passo da bicicleta? É o pedalar. Então, eu primeiro tenho que aprender a pedalar, depois a gente entra com o guidão, com segurar o guidão. Aí, como eu tenho espaço para nadinha, eu acabo botando os cones, então a gente vai ajudando eles a fazer o contorno zigue-zague nos conezinhos. Então, e aí ele vai conduzindo. Ah, Juliana, mas ele não usa freio. Depois a gente vai começar a usar o freio. Sim, aos poucos. E aí a gente precisa saber se a criança consegue se apertar para o manete, né? Sim, claro. Precisa saber se a criança tem força. E daí, na verdade, tu pode fazer várias atividades e não precisa ser no guidão, porque é aquilo. Se ele aperta em outros lugares, tem que se tornar funcional isso em outras situações, né?
Ele precisa saber que a mão dele faz isso. É isso aí. Uhum. E quando a mão dele faz isso, e aí, te repetindo, quando a gente trabalha com essas colheres de pressão que a gente tem em casa, pegador de massa, que ela não tem essa percepção de abrir e fechar a colher para pegar algum objeto, né? O que ela vai fazer o freio? Ótimo. Uhum. É o mesmo, Mesmo é movimento. a mesma apreensão, né? Uhum. Então, tem que ser passo a passo. Primeiro a gente trabalha o pedalar, depois a gente trabalha a direção, né? Porque quando eu não tenho... E aí essa direção também passa pela minha percepção corporal. Uhum. E essa percepção corporal a gente fala também em organização espacial, que é perceber o outro e me perceber. E isso também está inserido dentro da bicicleta. Né? Porque se eu não percebo o outro, eu atropelo a criança. Sim. Uhum. Depois. E aí, depois, isso tudo está bem sedimentado, bem automatizado, a gente vai tirar a rodinha. Nós temos um exemplo, um atendido nosso, né, que a gente que estava tirando as rodinhas. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade. Sim. Aí, né, não sei se tu sabe, que ele estava perdendo um pouco do desejo da bicicleta. Sim. Mas era um menino que regrediu no desenvolvimento físico, né? Quando a gente fala em força, a gente está falando uma valência física. Ele perdeu força e aquilo ali para ele estava muito custoso. E uma coisa importante, Fábio, que aqui não se fala muito, mas nos Estados Unidos, andar de bicicleta, tanto nas crianças autistas, então vamos botar todas as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, eles consideram a bicicleta como um marco social. Ah, que legal. Por quê? Porque quando a criança está andando de bicicleta, já vem outra, e aí já vira... Eu agora, em janeiro, trabalhei com um menino que não estava conseguindo tirar as rodinhas, e aí só andava num triciclo, e é um autista leve, verbal, funcional. E aí a gente começou a trabalhar para tirar as rodinhas. Nossa, a gente conseguiu tirar as rodinhas desse menino, e aí eles fazem brincadeira de pega-pega. Ai, sensacional. De bicicleta. Que legal. Então, assim, é um passo a passo. Primeiro trabalhar o pedalar, depois do pedalar. E tem uma coisa que a gente pode pensar, eu não penso muito, que é subir na bicicleta. A criança que tem de equilíbrio, que tem baixo tônus, de equilíbrio, que aí trabalha sistema vestibular, quando ela vê a bicicleta nos primeiros momentos, ela acaba refugando. Por quê? Porque eu tenho que ter uma consciência corporal de subir na bicicleta. Então eu tenho que subir uma perna, depois sentar. E, na verdade, tem N coisas, né? Se tu parar para pensar, eu sempre digo, se tu vai pegar alguma coisa para trabalhar, bicicleta tem N coisas. Quer ver outra coisa? O esperar. Segura a bicicleta para mim. Esperar, que é uma dificuldade que o autista tem de esperar, né? Segura e traz para mim. Ordem simples. Leva a bicicleta em tal lugar. Ordem complexa. Então, assim, ó, são N coisas que tu pode... o emprestar, né? Entrega para o fulano. Então, assim, são N coisas e que, na verdade, quando tu trabalha com uma criança, uma atividade, tu tem que pensar que não é só aquela atividade, são N coisas que tu está trabalhando ao mesmo tempo, né? Só que tem que explorar. Tu tem que explorar, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse controle aqui eu posso trabalhar N coisas. Desde o segurar, ficar segurando, porque a criança até também tem dificuldade de ficar numa posição só, ela já quer soltar, né? Ou vai querer apertar, te controla. Então, assim, essas coisas que a gente tem que... e eu sei que vocês trabalham muito, Nadine, essa coisa de pegar algo e trabalhar, explorar aquilo tudo, né? E esse controle, ele pode virar um avião, né, Fábio? Com certeza, e aí trabalho imaginário. Que é o símbolo
que é o simbólico que dizem que é né, não se trabalha porque o autismo é muito concreto. Mas se eu não fizer e eu não demonstrar que essa caneta aqui pode virar muita coisa, essa criança não vai nunca entender, né? Com certeza. Assim, Fábio, tu conhece já o nosso trabalho, né? A gente, que a Júlia Guerra sempre diz, né? O motor pelo motor, ele é muito mecânico. Mas é uma coisa que eu defendo muito, que através do motor nós conseguimos trabalhar muitas outras habilidades. Porque sem movimento por ação, as coisas acabam não andando, né? E se a gente pensar todas as atividades de vida diária, todas elas são movimento, todas elas são ação. Só que esse gesto precisa estar organizado, integrado. E isso precisa ter uma consciência corporal muito bem desenvolvida. Ah, mas o meu filho vai poder fazer algum desporto? Acho que pode. Sim. Nós vamos ter que avaliar, vamos ver qual é o movimento, qual é o desporto que ele vai poder participar, porque aí a gente também entra em jogos coletivos, né? Então tem todo esse processo, quem é o professor, tem tudo isso aí. Mas antes dele entrar no desporto, ele tem que entender o que eu vou fazer com aquele objeto, com aquela bola, por exemplo. Sim, sim. E tem que ter o gosto também, né? Tem que ter vontade, não é só porque querem que faça, né? Na verdade, a gente tem que... Sim, sim. Mas assim, Fábio, por exemplo, um menino que estava tendo basquete na escola, né, com 7 anos, a gente, antes de a gente saber isso, a gente já estava trabalhando o kick da bola. Por que o kick da bola, né? Porque o kick da bola também tem que ter um controle do movimento para a bola não subir. Então, eu estou modulando minha força para manter essa bola sempre, né? E aí eu já trabalhava com ele outros conceitos de alto, de baixo. E aí ele começou a conduzir a bola de uma forma mais harmônica, um gesto mais organizado. E aí um dia eu recebi um vídeo da família. Ele na escola fazendo um jogo de cestas. Ai, que legal. Que legal. E assim, dando risada. Mas por quê? Porque ele já tinha... ele dominava o gesto, ele dominava o objeto, né? Então, é importante a gente saber com que objeto a gente está trabalhando. Às vezes a gente trabalha sem objeto, né? Não precisa ser um objeto, não precisa ter um objeto. Na pandemia, agora, nós fizemos muitas atividades com coisas que se tem em casa para trabalhar. Né? Bolinha de meia, aqueles vai e vem. Tem que... porque é para ela abrir bem o braço para as extremidades, para ela puxar e uma mão segura. Assim, tem infinitas atividades que dá para fazer. Infinitas atividades. Juliano, estou olhando a hora aqui, daqui a pouco já vai acabar. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E a gente vai falando, né? Né? Eu queria dizer para ti que eu gosto muito do trabalho de vocês. Né? Primeiro, vocês sabem trabalhar em equipe, né? E isso para mim é primordial. E segundo, assim, porque eu vejo o quanto o trabalho de vocês fazem com que seja funcional na vida dessa criança. E que isso, para mim, é muito importante. É o que eu sempre digo. O trabalho das pessoas no consultório tem que se tornar funcional na vida dessas crianças. E até sugiro para todo mundo que, para pais, por exemplo, querem saber a questão motora do seu filho, comecem a observar em casa, né? Porque tudo é algo motor. Desde o tomar banho. O seu filho pega um shampoo e põe na palma da mão, não, ele tem dificuldade. Tem alguma coisa motora por aí, entendeu? A pasta de dente, coloca na escova de dente. Então, assim, ó, se tu prestar atenção,
né? Se os pais prestarem atenção, tudo está relacionado à questão da psicomotricidade. E aí eu indico que façam isso, até para ver, aí vocês vão ver, por isso a importância da psicomotricidade na vida do autista. E uma das coisas, Fábio, que a gente que fica muito em dúvida quando a gente acaba falando dos cursos qual é a diferença da motricidade para a psicomotricidade, né? A motricidade, ela é um ato, ela realiza os movimentos, né? E a psicomotricidade, ela trabalha com a educação, com a reeducação e com a terapia de movimentos. Então, o que é a psicomotricidade? É o movimento, ele está diretamente ligado com o aspecto mental, com o aspecto emocional. Então, se eu não consigo me movimentar de forma organizada, o meu aspecto emocional acaba vindo junto. Então, também isso é importante. E aí, no que tu falou do trabalho de funcionalidade, eu preciso fazer com que esse movimento seja o mais próximo da vida diária dessas crianças. Ótimo, perfeito. É bem isso. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com um desporto. E eu acho, e é isso que eu espero, que essa nossa live, curtinha que é, né? Mas assim, que eu acho que foi tão legal, que tenha sido na verdade, a mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? Da importância de ser funcional, tudo que a gente faz dentro do consultório, dentro de clínica, né, para as crianças TEAs. Tomara que a gente tenha conseguido passar essa mensagem, né, Juliana? A gente vai nessa luta, sempre. Sempre, né? Eu queria dizer para vocês assim, ó, que a live ela fica um pouquinho só no Instagram e depois ela é retirada, porque daqui, eu acho que a do Juliano, daqui umas 2 semanas vai lá pro canal do YouTube, ó. Vocês estão vendo aqui? Hoje já entrou a da música, ó. Já tá de musicoterapia lá no canal do YouTube do Roda de Conversa de Autismo. Juliano, sem palavras, eu estou ansiosa também pela live que tu vai fazer com o Raul. Quando é que é? É dia 8, né? Dia 8, sábado, às 10 horas da manhã. Estou ansioso também. Então, ó, vai ser bem legal, pessoal. Vamos assistir. O Raul, na verdade, é um homem que é diagnosticado com transtorno do espectro autista e hoje faz educação física, e eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa, de educador para um futuro educador, né? Com certeza, com certeza. Juliana, muito obrigada de coração, espero que tu tenha gostado, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, agradecemos o debut. Debut, que bom. Um beijo, Márcia, para ti. Será que ela vai... Tá com o Guilherme agora, eu acho. Ah, tá com o Guilherme. Juliano, obrigada de coração mesmo. Gostou? Nossa, sempre é bom falar do que a gente faz e o que a gente ama fazer, né? A gente ama fazer, né? Essa pandemia no início estava me deixando doente de não poder estar lá na rua, não poder estar auxiliando do jeito que a gente gosta, de estar pegando, apertando as crianças, a Dani que está nos acompanhando, né? De estar apertando as crianças e de uma hora ou outra a gente conseguir tirar um sorriso dessas crianças. Isso aí não tem preço que pague, né? Mas daqui a pouco vai passar, né? Com certeza. Um beijo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, igualmente. Sou fã de vocês sabem disso, tá? Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.